Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre a Palavra de Deus, sobre as Escrituras. A gente vai fazer dois vídeos, tá? O primeiro vídeo é Maria permaneceu virgem após o nascimento de Yeshua? Isso é uma pergunta, tá? E a gente vai analisar os textos bíblicos para mostrar às pessoas que ela sim teve relação com José após o nascimento do Messias. Mas ela permaneceu virgem, claro. Mas depois que o Messias veio ao mundo, ela teve uma vida normal com José. Infelizmente hoje existem algumas tradições que falam que Maria ela foi virgem antes, durante e depois. E ela permaneceu virgem para sempre. E a gente tem que entender que isso não é bíblico, tá? Infelizmente hoje isso é um dogma e uma tradição de uma religião que tem como Maria, né, uma pessoa que intercede. Mas a gente sabe dentro das Escrituras que não. A gente precisa entender os textos para compreender o que a Bíblia diz, que as Escrituras dizem. Esse é o primeiro vídeo, tá? E o segundo vídeo é Yeshua teve irmãos? Então nós entendemos esse vídeo, a gente vai compreender sim o outro vídeo. Então, antes de você comentar qualquer coisa sobre esse vídeo, você que é da religião católica, né, que crê que Maria permaneceu virgem após o nascimento do Messias, não deixe de ver esse vídeo até o final, tá? A gente está pegando textos bíblicos, pegando algumas traduções do grego e do hebraico para alguns textos, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. E aqui a gente não está falando para criticar religião A ou religião B. Não. Aqui a gente está simplesmente esclarecendo aquilo que foi omitido de mim e de você durante muitos e muitos anos. E que hoje muitas pessoas não têm esse conhecimento. Que Maria permaneceu virgem até o nascimento do Messias. E quando o Messias nasceu, ela teve uma vida normal com José. Tá? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 1 e versículo 25. E vamos ler o texto com calma, tá? Que diz, mas não a conheceu, olha que interessante, essa palavra conheceu no grego, inclusive eu vou deixar tudo aqui de lado, tá? Bem explicado. No grego significa ginosco. Essa palavra ginosco, ela significa, é um conhecimento gerado pela intimidade do casal. Então a palavra conhecer no grego significa ginosco, que significa conhecimento gerado pela intimidade do casal. A palavra conhecer no hebraico significa a palavra idá. Idá significa manter relações sexuais. Então, José não a conheceu, em outras palavras, José não teve relação sexual com Maria até, então isso é um tempo, até o quê? Até o momento que ela deu à luz ao Messias. Porque se você pegar o texto e ler com calma, ele vai dizer, até o dia em que ela deu à luz a um filho, quer dizer, esse um aí significa o filho primogênito de Maria. Então ele não teve relação com Maria até o Messias vir ao mundo. E depois, eles tiveram uma vida normal. E ela teve outros filhos. Infelizmente, para algumas pessoas vai ser um choque. Para outras não vão crer. Mas se você ler as Escrituras com calma, pegar a tradução, a gente vai compreender de que essa palavra, conhecer, significa ter relação, ter uma intimidade de casal. E José e Maria só teve essa intimidade de casal ou uma relação sexual após o nascimento
do Messias. E no próprio texto ele diz, e ele o chamou com o nome de Yeshua. Isso em Mateus capítulo 1 e versículo 25. Para que a gente possa entender com calma, eu vou repetir novamente. A palavra conhecer no grego significa ginosco. Ginosco significa um conhecimento gerado pela intimidade do casal. Então ele só conheceu, ele só teve intimidade com Maria após o nascimento do Messias. E que no hebraico significa yadá, que vai significar manter relações sexuais. Então ele só teve relação com Maria após o nascimento do Messias, isso é fato. E se nós pegarmos o mesmo texto e entender de que quando ele diz que ela deu à luz a um filho, que algumas Bíblias, algumas traduções vai falar de no sentido de primogênito. Então Maria deu à luz a um filho primogênito. Primogênito significa o primeiro de uma família. Olha que interessante. Para que a gente ficasse mais claro, abra a tua Bíblia aí em Lucas, tá? Lucas capítulo 2 e versículo 7, que vai dizer algo bem interessante. Ele diz, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E Yeshua é o primogênito. Sendo ele primogênito, significa que ele é o primeiro de uma linhagem. Então, Maria teve relação com José e ela gerou outros filhos. Por quê? Porque aqui no texto está falando que ele é primogênito. Essa palavra primogênito no grego, olha que interessante, significa protótipos. Protótipos vai significar a palavra primeiro nascido ou mais velho. Se Yeshua nasce primeiro no ventre de Maria, outros nascerão e ele será o mais velho de uma família, mostrando que sim, que a gente vai fazer outro vídeo. Ele sim teve irmãos. Mas pegando essa palavra protótipos, que significa proto, primeiro, tocos significa nascido, o primeiro nascido. Então, meus irmãos, se ele fosse o único filho nascido de Maria, a palavra não era protótipo ou primogênito, e sim unigênito. Porque essa palavra também primogênito no latim significa primos, primeiro, e gênitus significa nascido ou gerado, então primeiro a ser gerado. Então ele é chamado de primogênito porque ele é o primeiro que veio no ventre de Maria. Teve outro? Sim, porque ela continuou tendo relação com José. Porque José não a conheceu até. Conheceu, a gente sabe o que é. Ginosco no grego e yadá no hebraico, que significa intimidade do casal, relação sexual. Até houve um tempo da luz ao Messias. E assim, eles tiveram uma relação sexual, uma vida de casado normal e gerou outros filhos. Mas se a gente compreender com calma, no hebraico, essa palavra primogênito significa berrorá. Berrorá significa o primeiro filho. Isso no hebraico, tá? Mas se ele fosse o único filho de Maria, a palavra aí não era primogênito, e sim unigênito. Porque a palavra unigênito no grego significa monogenés. Monogenés no grego significa unigênito. E a palavra aqui não está monogenés. Claro que não, ela está protótipos, que significa o primeiro a ser gerado de uma família. Mas a palavra não é essa. A palavra não é monogenés, não é unigênito. Porque a palavra monogenés, mono vem de único. Genés vem de gerado, o único gerado. E esse texto no grego não está em Mateus capítulo 1 e versículo 25. Não, a palavra lá é protótipos, que significa primeiro nascido, o mais velho de uma família, tá? Precisamos compreender.
Mas para que ficasse mais bem claro, para que algumas doutrinas ou alguns dogmas de algumas religiões apoiem a ideia de que Maria foi antes, durante e depois virgem, e ela permaneceu virgem até sua morte, após o nascimento do Messias, a palavra ali não era primogênito, e sim unigênito. Mas não está. A palavra ali é primogênito, mostrando que ele é o primeiro da família. Porque se a gente pegar agora alguns exemplos de unigênito, se você abrir sua Bíblia com calma, vamos dar alguns exemplos aqui de unigênito, tá? Que era para estar lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, e não está, lá é primogênito. E no grego, protótokos, que significa o primeiro nascido, o mais velho de uma família, mostrando que existiam outros filhos, tá? Maria teve outros filhos? Sim, porque ela permaneceu tendo relação com José após ou até o nascimento do Messias. E um exemplo de unigênito, porque a palavra lá é primogênito, era para estar unigênito, para apoiar uma doutrina e um dogma da igreja que apoia a ideia. E a palavra monogenes, do grego, significa único gerado. Como aqui um exemplo do filho da viúva de Naim. Olha que interessante, abre a tua Bíblia, em Lucas 7,12, que ele diz: ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único. A palavra único aqui, eu vou até colocar aqui de lado, único aqui é monogenes, significa unigênito. E verdadeiramente essa mulher só tinha um filho. Então a palavra é unigênito, ou no grego, monogenes. Mas a palavra lá em Mateus capítulo 1 e 25 não está monogenes, não está unigênito, e sim primogênito ou protótokos, que significa o primeiro, o mais velho. Olha que interessante. E a grande multidão da cidade estava com ela. Vamos dar outro exemplo. Lucas capítulo 8, versículo 42, a filha de Jairo. Olha que interessante. Porque sua filha única. A palavra única aí no grego, eu vou colocar aqui de lado, tá? Monogenes, que significa unigênito. Então ele só tinha essa filha, porque era única. Mas quando chega em Mateus 1, 25, não tem dizendo que o nosso Yeshua é o único filho de Maria. Não. Tem falando que ele é o primeiro filho de uma família que teve outros filhos. Olha que interessante. Então ele teve outros irmãos, porque ele é o primeiro, ele é o mais velho. Porque a palavra lá não é monogenes, é protótokos, que significa primogênito. Mas a palavra aqui, referente aqui à filha de Jairo, é unigênito ou monogenes. Vamos para outro exemplo em Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 38. Só para a gente compreender. Um jovem que estava endemoniado. E na família desse jovem, ele era o único filho. Olha que interessante. Eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venha ver o meu filho, porque o meu filho único. Então o pai pede ao mestre para que tire o demônio do corpo dele, e ele diz no texto bem claro: esse é meu filho único. Único no sentido de que só tinha ele como filho. A palavra é unigênito ou monogenes. Não é primogênito. Não é protótipos. E entendendo isso, a gente vai compreender de que Maria, ela teve relação sim com José, porque lá em Mateus capítulo 1 e 25 diz que José não a conheceu. Conheceu no grego, que a gente já sabe, é ginósco, que vai significar conhecimento gerado pela intimidade do casal, ou iadá, no hebraico, que significa manter relações sexuais até o nascimento do Messias. E ela e ele viveram uma vida normal. Então,
dentro daquele texto, ele vai falar que ela teve um filho, não o único filho, ela teve um filho. E a palavra para um ali é primogênito. Quando a gente vai converter isso no hebraico ou no grego, no hebraico é berorá e no grego é protótipo. Isso é bem claro, é só a gente estudar as escrituras. Então você que defende a ideia de que ele foi o único filho da família de Maria e José, e de que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois, é só você ler as escrituras e sair da tradição, sair do dogma da instituição religiosa. Claro que não. Ela teve uma vida normal e gerou outros filhos, que a gente vai ver no outro vídeo. Amém? Espero que vocês tenham aprendido, leiam as escrituras. Aqui é um esclarecimento, um estudo bíblico, para que a gente possa aprender verdadeiramente o que aconteceu após o nascimento do Messias com José e Maria. Amém? Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno nos abençoe, que nos dê vida, sabedoria e saúde. Compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam despertar de dogmas, de doutrinas, de algumas instituições religiosas que defendam a ideia que não é bíblica. Amém? Fique em paz e que o Eterno nos abençoe.